Logo depois que a Roberta pega então essa bendita caixa e vai levar até a Josefina, é nesse exato momento quando ela está entregando essa caixa, a Paulina flagra tudo isso e a Roberta diz a Josefina que ali está a caixa com tudo que ela lhe pediu. A Josefina questiona ela perguntando se está tudo ali mesmo que ela pediu e a Roberta confirma que sim e pede a ela que por favor nunca mais ela volte a lhe procurar. A Josefina puxa pelo cangote dela e diz a ela que vai procurar ela sempre que precisar dela e chama ela de filhinha em um tom de deboche. Roberta fica sem saber o que fazer e a Josefina diz a ela que ama ela, solta um beijinho e depois a Roberta vai embora. É aí quando ele se aproxima da Josefina e questiona ela, dizendo que tem uma coisa ali que ele não consegue entender. Josefina pergunta a ele o que é. Ele então questiona ela, diz que se essa garota, apesar de não ser a filha dela, obedece ela como fosse a própria filha dela. Josefina fica calada e ele continua questionando ela o porquê que ela tem tanto poder sobre ela. A Josefina então revela que é ela, a Roberta, que é sua filha verdadeira, é ela que tem o seu sangue e não a Renata. Ele fica calado e ela diz que, como ele pode ver ali, até nisso ela conseguiu enganar todos eles. Ele continua em silêncio e ela diz que por isso ele preste muita atenção porque ele já viu até onde ela é capaz, né? Ele diz que sim, que já deu para perceber ali o quanto que ela tem coragem, por isso que é muito melhor ter ela como uma aliada do que uma inimiga. Só que vocês lembram que eu tinha falado que a Paulina flagrou tudo, né? Então ela chega toda agoniada ali na sala, quase levando uma queda. Então é aí quando a Regina vê tudo isso e pede a ela que se acalme e pergunta o que foi que aconteceu para que ela fique desse jeito. A Paulina então, com as doideiras dela ali, diz que acredita que ela não vai acreditar, mas acha que ela teve uma visão. A Regina, sem entender da missa um texto ali, ela começa a sorrir e pergunta a ela como assim que ela teve uma visão. Então a Paulina revela logo direto para ela que é porque ela tem certeza que acabou de ver a dona Josefina ali em um carro lá fora. A Regina agora fica muito assustada, começa a querer entrar até em desespero e pergunta a ela como é que é, e a Paulina diz a ela, mas que acredita que isso não pode ser, pode ter sido coisa da cabeça dela, porque ela, a Josefina, está presa, né? A Regina confirma que sim, mas muito assustada que ela, a Josefina, está presa lá no manicômio da prisão. A Paulina diz que é por causa disso que ela acredita que pode ter sido coisa da cabeça dela, apenas uma aparição, mas que foi algo muito estranho. A Regina, meio encabulada, começa a perguntar a ela o que é que a estava fazendo segundo a visão dela. A Paulina então revela logo tudo, que ela estava em um carro juntamente com um homem e a senhorita Roberta, que estava entregando para ela uma caixa grande como se fosse ali um presente. A Regina logo se assusta e pergunta como assim com a Roberta, e a Paulina diz que sim, com ela, só que ela não está ali, né? Ou está? A Regina então diz a ela que sim, que a Roberta está ali e que ela só foi lá fora para levar um presente lá no carro para Selena, que está lá esperando lá fora no carro. A Paulina fica muito agoniada e diz a ela que sente muito, mas acha que ela deve estar ficando louca. A Roberta nesse exato momento interrompe aquela conversa ali com a falsidade da gota serena e diz a Regina que já está ali para que eles possam almoçar. A Regina então, esperta demais, diz a Paulina que ela não precisa se preocupar, que depois elas podem conversar sobre isso, e diz a ela que ela já pode servir o almoço. Ela diz que tudo bem, que vai agora mesmo e pede com licença e sai ao mesmo tempo que o Gonçalo chega. Gonçalo pede que por favor que elas duas se sentem e a Regina senta, fica olhando meio estranho ali para a Roberta, muito desconfiada, porque querendo ou não, ela acreditou em tudo que a Paulina está ali falando. Depois de um silêncio ali, então a Roberta então começa a querer puxar assunto e com aquela vozinha que quando ela tá na frente ali deles ali, fica com aquela calma toda, pergunta então se o casamento civil vai ser ali mesmo. A Regina também tira onda de doido ali, faz de conta que não sabe de nada, confirma com ela dizendo que sim, mas que isso será apenas para a família e para os mais chegados. Regina depois diz a ela que se por acaso ela quiser convidar mais alguém, ela pode sim convidar. Nesse momento o telefone da Roberta toca, então ela pega, fecha a cara e ao mesmo tempo abre o sorriso, e o Gonçalo percebe alguma coisa estranha e pergunta a ela se há algum problema.
A Roberta então se levanta, diz a ele que não é nada demais, foi só algo que ela pediu para Betty e que não demora, ela já volta e sai na carreira. Só que a Regina, depois ela começa a se lembrar de tudo que a Paulina disse para ela ali, ela fica travada pensando e o Gonçalo pergunta a ela o que aconteceu, se ela está preocupada. A Regina acredita que não ser melhor aquele momento para conversar nada ainda com o Gonçalo, apenas ela diz para ele que é claro que não, está tudo bem. Só que o Gonçalo, esperto demais, conhece muito bem ela, a Regina, ele fica calado, mas muito pensativo. Só que o negócio é que a Roberta, ela saiu justamente para fazer uma ligação para Renata logo depois que o Augusto mandou uma mensagem para a Roberta dizendo que esse era o melhor momento para que ela entrasse em contato com a Renata e inventasse logo de uma vez por todas o abuso ali que ela teve na fazenda dele. Então foi justamente isso que a Roberta fez, ela se levantou naquela hora nas carreiras para ligar para a Renata, que nesse momento olha para o telefone e diz para ela que está ocupada, quando for depois ela conversa com ela. A Roberta então começa a encenar ali, pergunta a ela o porquê que ela não pode falar agora se ela está muito ocupada. A Renata diz que é porque ela está saindo nesse momento do velório do Ezequiel. Então é aí quando a Roberta então se revolta e começa a colocar em prática o que ela planejou ali com o Augusto e diz então quer dizer que ele morreu, esse miserável. A Renata fica até um pouco assustada ali, começa a comer corda da Roberta e diz a ela o porquê que ela está falando assim e o que foi que aconteceu. A Roberta então começa a inventar coisa e diz que é porque esse infeliz se aproveitou dela e que lhe beijou ali à força. A Renata então começa a se revoltar e altamente ali no celular ela diz, então quer dizer que o Ezequiel se aproveitou de você, como assim? E ali todos escutam o que a Renata está falando, inclusive o Augusto ali, que vai começar a comemorar tudo isso. O Augusto não vai deixar transparecer para que não entendam ali que ele está envolvido em tudo isso, e a Roberta do outro lado, em silêncio, ela apenas abre um grande sorriso ali comemorando tudo isso. Logo depois de um silêncio ali, então a Renata começa a questionar a Roberta, pergunta se ela tem noção do que ela está falando e se ela tem certeza de tudo isso. A Roberta continua ali inventando coisas e diz que sim, que é claro que ela tem certeza, que logo depois que ele levou ela, logo depois daquela festa na fazenda lá do Augusto, ele percebeu que ela estava bêbada e se aproveitou dela. O Augusto então vai se aproximando e pergunta como assim a Roberta está falando do Ezequiel, mas lembre que eu falei para vocês que tudo isso aí é um combinado desses dois monstros aí. E eu quero logo aproveitar o momento aqui e fazer uma pergunta a vocês. Na sua opinião, qual seria o melhor final tanto para Roberta quanto para o Augusto? Deixe aí nos comentários se você quer que eles dois paguem por tudo que estão fazendo no decorrer da novela. Deixa aí o teu gostei. Como eu disse a vocês, o Augusto se aproxima e pergunta como assim a Roberta está falando do Ezequiel. A Roberta, logo depois que escuta ali pelo telefone a voz do Augusto, então ela começa a sorrir e vai sorrir ainda mais quando a Alzira pedir que, por favor, que ela, a dona Renata, diga a ela o que foi que aconteceu e que lhe diga toda a verdade. Ela continua pedindo para que a Renata diga para ela toda a verdade, porque de fato ela sabe que ela, a Roberta, esteve lá na fazenda porque no dia da festa do padre Severino, ele, o Ezequiel, foi quem levou ela lá na caminhonete. Nesse momento, na mente da Alzira ali, passa um flash de quando ela flagrou, ela viu ali na realidade, quando o Ezequiel pegou ali nos braços da Roberta e foi com ela. Então é aí quando ela começa a questionar a Renata se é verdade, se ele, o Ezequiel, se aproveitou da irmã dela, a Roberta. A Renata pede a ela que se acalme porque ela ainda está conversando com a Roberta e que não sabe se de fato tudo isso aí é verdade. A Alzira fica chocada logo depois de tudo isso e a Renata continua pedindo para que ela se acalme porque a questão da Roberta é que às vezes ela diz tanta coisa, só que a Alzira não quer nem saber e sai desesperada e o Jerônimo sai atrás dela. A Renata então pega o telefone revoltada, questiona a Roberta o porquê que ela não disse isso antes para ela. A Roberta então começa a dar uma de coitadinha logo depois de ter quase se acabado de tanto rir ali e diz que é porque ela não disse nada para ela porque estava com vergonha. Ela continua dizendo que estava com vergonha, estava com medo e que inclusive o Augusto hospedou ela na fazenda dele, que também naquele tempo a palavra dela já não tinha mais nenhum valor para ela, para Renata. A Renata diz a ela que não, que isso não interessa porque ela deveria ter contado tudo para ela sim. A Roberta continua ensinando ali e diz a ela que é porque ela
não queria de forma nenhuma atrapalhar as coisas que havia entre ela e o Augusto e pede que, por favor, que ela entenda ela, porque ele e o Augusto foi tão bom para elas duas, hospedando elas lá. Ela continua dizendo que o Augusto tratou elas ali tão bem. Renata fica calada e a Roberta continua dizendo que não consegue entender porque o Ezequiel era o homem de confiança dele, do Augusto. Renata continua sem ação, sem saber o que falar, e a Roberta diz que é por causa disso que ela preferiu se calar e fugir. Ela então inventa para Renata que está chorando muito e diz para ela que por conta disso, no outro dia, logo quando amanheceu, ela deixou a Cruz do Amor e voltou imediatamente para a capital. A Renata diz a ela que está achando essa conversa muito estranha porque ela não ter dito nada para ela justamente logo isso. A Roberta diz que acredita que ela também, a Roberta também tem muita culpa ali, mas é como ela disse, que ela estava bêbada. Ela continua inventando coisa para Renata e dizendo que ela deixou se envolver por ele porque estava bêbada e que em nenhum momento ali ela mediu as consequências. Roberta continua inflamando ali, dizendo que não achava que ele, o Ezequiel, ia se aproveitar dessa forma e se aproveitou muito dela. A Renata diz que não sabe nem o que dizer, mas que depois vai ligar para ela para que possam conversar sobre isso e que, aliás, melhor do que isso, ela vai logo lá para ficar frente a frente com ela para que possa esclarecer isso de uma vez por todas. A Roberta não aguenta logo depois de ver a Renata dessa forma aí, então ela desliga o telefone na cara da Renata e começa a comemorar sorrindo muito. A Roberta logo depois diz que não sabe se de fato ela, a Renata, acreditou, mas que pelo menos ela acredita que semeou ali no coração dela a dúvida. A Renata logo depois de ter explicado tudo ao Augusto, sendo que ele sabe de tudo isso aí porque foi ele que combinou isso com a Roberta, então ela começa a dizer para ele que foi por causa disso que logo depois ela, a Roberta, decidiu ir embora logo no outro dia, logo cedo, porque não queria causar mais nenhum problema com o Ezequiel. O Augusto também começa a encenar ali e diz para Renata que como pode o Ezequiel ter se aproveitado da confiança dele. O Augusto começa a tapear e diz a Renata que a menos que ela, a irmã dela, a Roberta, tenha mentido sobre tudo isso. A Renata diz ao Augusto que a irmã dela já disse tanta, mas tanta mentira que ela não consegue acreditar que isso aí seja verdade. O Augusto diz para que eles investiguem para ver se isso aí é verdade ou não, e a Renata questiona ele perguntando como que eles vão fazer isso. O Augusto então se aproveita do momento e diz que seria muito bom eles investigar tudo isso porque talvez o Ezequiel percebeu que ele também tivesse culpa e que isso aí influenciou ter tirado sua própria vida. A Renata pede a ele que por favor que ele não diga isso e pergunta a ele como eles podem investigar tudo isso. O Augusto diz que eles podem investigar começando pelos amigos, que vai ver que ele deve ter comentado isso com alguém. Depois eles ficam um pouco pensativos e o Augusto diz que a melhor pessoa deles procurar saber tudo isso é o Lázaro, porque era a pessoa mais próxima e mais amigo dele. Ela diz que tudo bem, que essa é a melhor opção, mas que agora ela vai ter que ir lá fora para conversar com a Alzira e chama ele. Ele diz que sim, que vai acompanhar ela e eles dois vão lá fora. A Alzira lá fora está muito desesperada e o Jerônimo chamando por ela, ela dá até uma carreirinha e ele continua chamando por ela, pedindo que espere ele um pouco ali para eles possam conversar. A Alzira logo depois que se senta, o Jerônimo se aproxima dela e pede ela que por favor, que de fato ela não pode acreditar ali na palavra da Roberta, né? A Alzira pede que então por favor que ele explique para ela o porquê que ela, a Roberta, iria mentir com a situação dessa, o porquê. O Jerônimo diz que é porque a Roberta é assim, ela só vive mentindo e ela é muito compulsiva. A Alzira diz que não, que ela consegue sentir ali que essa história que a senhorita Roberta falou, tudo isso é verdade. Ela continua dizendo que ela mesmo viu com os próprios olhos dela como que eles dois ali ficavam se olhando lá na festa do Padre Severino. O Jerônimo diz a ela que sim, que tudo bem, mas que isso não quer dizer que ele tenha se aproveitado da Roberta e pede que por favor que ela pense bem. Ela diz a ele que sabe o que é pior para ela, que ela a partir de agora consegue acreditar em tudo que vem ali contra o Ezequiel. A Renata logo depois de ter se aproximado pede a Alzira que por favor que ela se acalme e que deixe ela primeiro examinar, estudar, procurar ali, investigar tudo isso para saber se isso de fato é verdade. Ela continua pedindo que por favor, que por enquanto ela não pense nisso, porque pode ser que tudo isso não seja verdade. A Alzira diz a ela que Dona Renata, por favor, muito obrigado, não precisa investigar mais nada, porque eu sei que a partir de agora
tudo ficou muito claro. A Alzira logo em seguida se levanta e vai embora, e a Renata depois fica se maldizendo, dizendo que a Renata é muito burra. Ela fala isso por ter atendido o telefone justamente na frente dela, da Alzira, e o Jerônimo se aproxima dela e diz que ela não tem nada de burra ali. A Renata continua dizendo que sim, que ela é muito burra e como que ela pôde ter dito isso. O Augusto começa ali também a querer aparecer e começa a se dar de coitadinho e diz que o pior de tudo, que ele acredita que ele também se sente culpado com isso, e a Renata pergunta a ele como assim. O Augusto então começa a dizer que é porque ele mesmo pediu ao Ezequiel que levasse a Roberta de volta para a fazenda. Ele continua inflamando tudo ali e fala que se o Ezequiel foi capaz de fazer isso, imagina o que ele seria capaz de fazer também. Só que lá com a Alzira, ela voltou para o velório e começa a gritar com todo mundo, mandando todo mundo sair porque acabou. A partir de agora, acabou o velório. Então o Lázaro se levanta, pede para que ela se acalme e pergunta o que foi que aconteceu. Ela então começa a gritar ainda mais, diz que o Ezequiel não merece nada disso, nenhuma dessas orações, nenhuma dessas lágrimas. Ele continua perguntando a ela o que foi que aconteceu. Ela diz que no dia seguinte ela mesma vai sepultar ele, porque tem que ser feito isso aí, mas que essa será a última coisa que ela vai fazer pelo Ezequiel. Não se esquece, pessoal, que todos os dias, assim que terminar Quando Me Apaixono, temos vídeos novos de tudo que de fato vai acontecer na sua novela preferida. Então deixa o teu gostei e clica nesse vídeo que está aparecendo para você. É mais uma novidade que ainda virá nos próximos capítulos de Quando Me Apaixono. Agradecemos a presença de cada um de vocês, um grande abraço e até a próxima.